pessoais, né? E eu sabia que todo mundo queria ir para o Pingo, e aí se eu fizesse no dia do Pingo, iam reclamar porque uns iam assistir e outros não, né? Ia ter um pingo de gente, né, professor? E aí hoje eu achei essa brechinha. Infelizmente eu não estou conseguindo ver a opção de gravar a aula, mas Gabriel vai tentar fazer uma gravação, certo? Peço para que vocês também compartilhem com os colegas algumas coisas que eu forem falando que são consideradas importantes, que eu também vou fazer questão de frisar para vocês, certo? Para os colegas que, infelizmente, não estão aqui, né, por motivos de trabalho, não sei. Mas aí vamos começar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, certo? E vamos começar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Na verdade, estão vendo a aula, né? Sim? Tá aberto? Pois vamos lá, gente. Hoje nós vamos dar passear sobre as disfunções temporomandibulares, né? Na verdade, nós já tivemos uma parte introdutória e hoje nós vamos conhecer os tipos de disfunções que estão presentes, né? E aí, continuando e sabendo que, pegando o gancho da outra aula, as DTMs, elas são divididas em articulares e musculares, né? E aí, didaticamente, elas são divididas entre esses dois tipos. As disfunções musculares, quando a articulação não funciona de maneira adequada, como, por exemplo, um deslocamento incorreto do disco articular. As disfunções articulares, elas estão associadas a sinais, sintomas presentes na articulação, côndilo, disco, certo? Estão presentes nos componentes articulares. E as disfunções musculares, quando os músculos começam a trabalhar mais do que deveriam, de maneira errada, né? Por exemplo, uma mialgia local por hiperfunção muscular. Então, as disfunções musculares, elas estão associadas a sinais e sintomas presentes nas musculaturas, né? Adjacentes às articulações, como, por exemplo, os músculos da mastigação, temporal, masseter, pterigóide lateral, pterigóide medial, certo? E a etiologia e patogenia. Patogenia significa causa da doença, né? Então, nós já vimos que as disfunções, elas podem ser multifatoriais. Por exemplo, condições como estresse, uma maloclusão, classe 1, classe 3, certo? Hábitos parafuncionais. Depois dos seminários, né, o grupo que ficou com hábitos parafuncionais, nós podemos observar que os hábitos, eles são muito além do que apertamento e bruxismo. Morder objetos, morder o lábio, morder a mucosa jugal, né? Chupar dedo, deixa eu ver, vamos ver outro. Condição de colocar uma mãozinha assim no queixo. Então, são hábitos parafuncionais que vão além de bruxismo e apertamento. A tensão muscular, fatores psicossociais. Então, uma pessoa que ela é mais estressada, tem um ritmo de vida mais acelerado, ela está mais propensa a disfunções temporomandibulares, certo? Fatores genéticos e fatores hereditários. E aí, eu quero muito que vocês saibam disso. A tolerância fisiológica vezes os fatores etiológicos. O que é a tolerância fisiológica? É a capacidade que o organismo tem de suportar certas cargas, certo? No caso, a nível de oclusão, cargas mastigatórias excessivas. Aí nós podemos observar uma balança onde existe capacidade adaptativa e a carga. Vocês observam que essa balança é o sistema mastigatório e essas duas condições, elas estão bem equilibradas.
Capacidade adaptativa também pode ser chamada de tolerância fisiológica, tá, gente? Então, essa tolerância é a capacidade do organismo de suportar alguma coisa, a capacidade da musculatura suportar algumas tensões musculares, a capacidade que o dente tem de suportar alguns traumas oclusais. Então, isso é chamado de tolerância fisiológica e capacidade adaptativa. Aí embaixo nós temos o exemplo, né? Que a tolerância fisiológica é o quanto pode ser tolerado pelo sistema mastigatório sem causar danos significativos. Então, quando essa capacidade fisiológica, ela tende a, vamos supor, cargas mastigatórias tendem a sobrepor essa tolerância fisiológica, né? Aí o organismo, ele tem danos, ele tem algumas perdas. No caso de um dente, vou citar um dente com contatos prematuros. O dente, ele suporta até uma certa quantidade X de força. No caso, as forças oclusais, elas devem ser axiais. Vocês lembram disso? Então, quando essas forças, elas vão além, aí causa dano ao periodonto, um trauma oclusal primário, um trauma oclusal secundário, certo? Pode trazer perdas ou não aos tecidos de sustentação. Então, a carga só gera dano à oclusão quando o trauma oclusal for maior do que a capacidade adaptativa do nosso sistema mastigatório ou organismo. E esse desequilíbrio prejudica a oclusão funcional e, consequentemente, o aparecimento da disfunção temporomandibular. Vocês entenderam isso? Que a capacidade adaptativa, tolerância fisiológica é a capacidade que o meu organismo tem de suportar alguma injúria. Sim? Sim. E aí, ó... Sim, professora, entendemos. Certo, joia. E aí, alguns fatores etiológicos que podem gerar uma carga mais pesada ao sistema mastigatório. Aí, nós já vimos na balança, né, que a carga, ela se sobrepôs à capacidade adaptativa. Certo? É como se ela fosse muito pesada. Essa balancinha é como aquelas... É gangorra de parque, entre o magrinho e o gordinho, né? O magrinho vai lá para cima, porque o gordinho é mais pesado. E aí, fazendo essa analogia, a capacidade adaptativa, né? A carga, ela deve estar equilibrada. A carga oclusal deve ser equilibrada, a carga mastigatória equilibrada. Se não for, a capacidade adaptativa do ser humano de suportar alguma injúria, consequentemente, ela é burlada, né? Então, os fatores etiológicos que geram a carga mais pesada, um trauma local, por exemplo, um micro ou um macrotrauma. Um microtrauma é considerado um trauma oclusal. E um macrotrauma, professora? Um soco, um acidente automobilístico, certo? São traumas de grande impacto. A instabilidade oclusal pode ser dentária, pode ser articular, hábitos parafuncionais, bruxismo, fatores emocionais, estresse e ansiedade, certo? E aí vamos entrar um pouco, passear nas disfunções musculares, que estão presentes, são sinais e sintomas presentes na musculatura associada à articulação. E aí as principais causas de dor muscular são estiramento do músculo, uma contração prolongada, por exemplo, o hábito de mascar chiclete, roer unha, dentre outros hábitos parafuncionais. Lembrando que, porque eu masco chiclete, eu vou ter uma DTM, vai depender da frequência, da força mastigatória que você usa para mascar esse chiclete, certo? Lembrando que isso depende da tolerância fisiológica de cada pessoa. Então, traumas, fatores inflamatórios e trismo. Trismo é a dificuldade que o paciente ele apresenta em abrir a boca, certo? Abertura bucal limitada. As disfunções musculares são mialgia, certo? Mialgia é dor muscular. Tudo que estiver relacionado a GI é dor, e tudo que estiver relacionado a IT é de caráter inflamatório, certo, gente?
A queixa mais comum do paciente na mialgia é a dor. Vai de ligeira sensibilidade até uma dor extrema e pode limitar a movimentação da mandíbula, causando uma cocontração muscular. E os tipos? Mialgia local, os tipos de disfunções musculares, tá? Mialgia local, miosite, espasmos musculares, que são aquelas famosas câimbras, dor miofacial e fibromialgia. A mialgia local, sensibilidade muscular local não inflamatória, certo? É apenas dor. É o tipo de dor muscular mais comum na odontologia e acontece em resposta a uma cocontração protetora. Na cocontração protetora, os músculos mudam de posição para proteger um dente ou qualquer outro, eu não estou vendo, ou qualquer outro fator, certo? E aí, quais são as causas? Um estresse, uma parafunção, o uso da musculatura de forma errada. O paciente sente dor mínima em repouso, relato de fraqueza muscular, certo? Função muscular provoca aumento da dor. E o músculo que ele apresenta mialgia, ele é todo sensível à palpação. Miosite. Miosite significa inflamação do músculo, certo? Essa sim é uma desordem de caráter inflamatório e ocorre por um trauma ou uma infecção. As características clínicas, sinais da inflamação, né? Dor, rubor, calor, edema e perda de função, não é isso? Dor em repouso que aumenta com a função muscular, sensibilidade muscular durante o exame da palpação. Então, são essas as características clínicas. E a dor miofacial? A etiologia da dor miofacial, níveis aumentados de estresse, fatores emocionais, presença de distúrbio do sono. Então, pacientes com dor miofacial apresentam e reclamam de apresentam sono deficiente. São pessoas que têm problemas, apneia do sono, né? Como é conhecida essa desordem. E 59% reclama de sono deficiente. Instabilidade oclusal e ou uma parafunção crônica, por exemplo, um bruxismo. E pobre condicionamento físico, né? É um músculo que apresenta hipertonicidade, hipotonicidade, quer dizer, e mecanismos de gatilhos idiopáticos. Então, pode ser que esse paciente ele tenha uma dor em outro local, mas essa dor ela reflete na musculatura facial. É por isso que existe a acupuntura, né, para remoção dos pontos gatilhos. E a fibromialgia? Comumente acomete a ATM. É uma síndrome dolorosa idiopática, crônica e não articular. Ela não necessariamente está relacionada à ATM. A fibromialgia é uma doença degenerativa, tá, gente? Ela tem pontos dolorosos generalizados por todo o corpo. E é uma disfunção musculoesquelética caracterizada por dor, principalmente nos tendões musculares e próximos à articulação mandibular. E em 42% dos pacientes com fibromialgia, há envolvimento dos músculos da mastigação. Alguém já ouviu falar em fibromialgia? Falem, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, já ouvi falar. Ah, não vejo, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, como eu estou com a aula aberta, pode interromper, abrir o microfone, certo? Porque fica difícil eu abrir o chat aqui. Gabriel, lê as perguntas para mim, por favor. Certo.
Características clínicas da fibromialgia. É uma dor muscular crônica disseminada pelo corpo, fadiga e fraqueza muscular generalizada, distúrbio do sono, sedentarismo e depressão são achados comuns nessa doença. Se os músculos mastigatórios estiverem envolvidos, há uma restrição do movimento mandibular, dor muscular em repouso e função muscular. A função muscular aumenta a dor do paciente, certo? E agora as desordens articulares. Então, são conjuntos de manifestações clínicas de má função mandibular, associados ou não à dor, que são geradas por agentes agressores à integridade morfológica ou funcional do sistema temporomandibular. O diagnóstico. Exame clínico, né, lá durante a anamnese, a gente pode perguntar algumas questões, né, questões de dor, como é essa dor, como o paciente sente, quando o paciente sente essa dor, a que estímulo ele sente essa dor, e aí a gente também pode fazer solicitações de exames complementares, como, por exemplo, radiografia panorâmica, radiografia transcraniana, né, que é uma radiografia bem mais precisa, e a tomografia computadorizada juntamente com a ressonância magnética, né? Então, a ressonância, ela tem um problema, né? Uma contraindicação. Se o paciente ele for claustrofóbico, fica bem difícil indicar uma ressonância magnética, né? A não ser que o paciente faça sedado, que também é uma opção que hoje nós temos, e também porque ainda é um exame de alto custo, então nem todo mundo tem condições financeiras para fazer uma ressonância magnética. Então, a gente pode observar alguma coisa na radiografia panorâmica, porém, ela não é um exame muito preciso, a nível de exame condilar, articular, certo? Ela não, infelizmente, ela ainda não mostra estruturas moles, somente estruturas duras, né? Então, a questão de disco, de cápsula, infelizmente, na radiografia panorâmica, a gente não consegue ter acesso a essas estruturas. Sinais e sintomas de ADTM. Dor à palpação, né? O paciente vai sentir dor durante a palpação da ATM, dos músculos, limitação de abertura bucal, desvios e hipermobilidade da ATM, então pode desviar, sons de estalidos ou crepitação, desgaste dental, mobilidade dentária, dor de ouvido e de cabeça, zumbido e vertigem, que é a tontura, certo? E como é a articulação saudável? Quando as superfícies do côndilo, disco e fossa mandibular são suaves e permitem um fácil movimento sem atrito. E o que mantém o disco alto posicionado no côndilo? A morfologia, né? As bordas anteriores e posteriores mais espessas, essas bordas da eminência articular, tá, gente? Ligamento discais, capsulares, lâminas retrodiscais saudáveis, o músculo pterigoideu lateral funcionando de forma correta, abertura e fechamento, quando a boca se abre, o côndilo se move para frente, já no fechamento, a contração dos músculos elevadores. E aí um videozinho aqui mostrando para vocês como funciona, né, a articulação temporomandibular de forma correta. Aqui nós podemos ver no movimento de abertura bucal, que o côndilo ele translada, né? E aí o disco ele deve estar funcionando em harmonia com esse côndilo. O côndilo vai para frente, o disco também vai. Se o côndilo vai para trás, o disco volta à sua posição lá para a cavidade glenoide. Tá? E aí pode ser que aconteça algum problema e esse disco não funcione de forma correta. E as desordens da ATM são a categoria ampla, né, das desordens temporomandibulares, que surgem das estruturas capsulares e intracapsulares. Essa categoria é dividida em 3 subcategorias: desarranjos do complexo côndilo-disco, incompatibilidade estrutural das superfícies. Eu queria que vocês focassem muito nisso, certo? Incompatibilidade estrutural das superfícies articulares e desordens inflamatórias.
e as neoplasias, que podem ser de caráter benigno ou maligno. Desarranjo do complexo côndilo-disco, desalojamento do disco, deslocamento do disco com redução e deslocamento de disco sem redução. Deslocamento do disco. Professora, tem como você repetir? Repetir o quê? Tem como você repetir o que era para a gente focar mais? Tem como você repetir? Incompatibilidade. Vocês estão vendo minha aula? Sim, estou vendo. Incompatibilidade estrutural das superfícies articulares e as desordens inflamatórias. Vocês vão ver que é bem tranquilo isso. Posso continuar? Obrigada. Pode continuar. Certo. Professor, pode lá novamente, por favor. Pronto. Aí diz essa categoria é dividida em 3 subcategorias. Aí no slide aí tem 4 subcategorias, não? Tem 4. É porque as neoplasias elas estão dentro das desordens inflamatórias, certo? Tá ok. Tá bom? Vamos lá. Deslocamento de disco com redução. Essa questão de deslocamento de disco com redução ou sem redução, vocês vão entender melhor no vídeo. É só a questão do funcionamento das estruturas ósseas com o disco. O disco, ele nem sempre acompanha o côndilo, certo? E aí acontece esse problema esse desarranjo, esse deslocamento incorreto do disco, certo? Então, no deslocamento de disco com redução, o disco está anteriorizado. Quando o paciente abre a boca, ele sente uma certa pressão para conseguir fazer essa abertura. E após ele abrir, ele captura o disco, ou seja, o paciente ele só consegue... o disco ele só consegue estar sob o côndilo quando eu forço minha abertura bucal, certo? E o que é que causa isso? Hábitos, um microtrauma, né? Nós já falamos, roer unha, bruxismo, apertamento, ou um macrotrauma, um soco, um acidente, ou seja, um trauma súbito à região do côndilo. Características clínicas, restrição da abertura bucal, ou seja, o paciente que apresenta essa condição, ele tem restrição, ele tem problemas de abrir a boca, então ele não consegue abrir a boca da forma que é para ser, né? E quando palpamos a região do ATM e o paciente abre a boca, a gente pode sentir a captura do disco, aquele estalido, e ocorre um desvio na abertura bucal. Quando o paciente faz a abertura, encontra uma resistência a fazer a abrir a boca. Pois ele não está com o disco sobre o côndilo. E à medida que ele vai capturar, ele desvia e volta à posição normal. Vamos ver o vídeo que vocês vão entender melhor. Olha o que é que acontece. O côndilo, ele vai, mas o disco ele não caminha com o côndilo. E quando ele volta, esse disco ele também não fica na cavidade glenoide, certo? Essa parte de tratamento eu vou passar, tá, gente? Porque vocês já falaram um pouco no seminário, mas essa parte de tratamento nessa condição é uma placa de posicionamento anterior. A gente coloca essa placa com uma rampa para que a mandíbula do paciente ela possa estar protraída todo o tempo com esse disco sobre o côndilo. Vocês percebem na figura 1 que o disco está anteriorizado. E aí, pós o uso dessa placa, né, a gente protrai a mandíbula, forçando com essa placa de posicionamento anterior, e o disco ele volta a ficar sobre o côndilo, certo? Então, isso aí vocês não precisam se atentar a essa parte.
E o deslocamento anterior do disco sem redução ocorre quando o paciente, ao abrir e fechar a boca, não consegue capturar esse disco de jeito nenhum, ocorrendo assim a limitação da abertura do bucal, geralmente causada por um macro ou microtrauma. As características clínicas: abertura bucal limitada, restrição do movimento do lado oposto, acompanhado por dor na maioria dos casos, certo? E tratamentos: cirurgia para reposicionar o disco, caso não se tenha resultado com as placas oclusais. Aí o tratamento de apoio, que a gente pode indicar? Uma dieta macia, né? De alimentos mais macios, mais pastosos, mastigação mais lenta, evitar mascar chiclete constantemente, uso de AINES e analgésicos se for necessário, e também as placas oclusais. E aqui a gente percebe no vídeo como ocorre o deslocamento anterior do disco sem redução. Ó, esse disco ele tá anteriorizado. O disco ele é para estar dentro da cavidade glenoide e esse disco ele está anteriorizado. E o côndilo ele não consegue fazer essa captura do disco, pegar esse disco, né? A captura é quando o côndilo pega o disco para fazer o movimento. E vocês percebem que ele não vai, né? O disco não vai, ele fica todo o tempo anteriorizado. Geralmente, pacientes que têm esse problema, eles sofrem bastante com dor, porque esse côndilo, quando o paciente faz o movimento de abertura bucal, é como se esse côndilo ficasse pressionando esse disco. E aí, nessa pressão, o paciente sente dor, tem sintomatologia. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte. Incompatibilidades estruturais são problemas de estrutura mesmo. Problema de côndilo, problema de eminência articular, cavidade glenoide. Então, são problemas estruturais, ósseos, musculares,